tenho que lançar a mão de uma segunda separação com uma segunda coluna. E como isso funciona, né? Isso aqui é meu injetor e vai entrar para o forno, minha coluna primária aqui. Por exemplo, no caso do GC-TOF, só com uma coluna, né? A gente tem a separação dos compostos na primeira coluna e detecção e identificação no analisador de massas, né? Então, tenho o meu cromatograma, meus 5 picos, e a hora que eu acrescento um modulador, esse modulador ele vai basicamente fatiar a amostra que sai da primeira coluna e entra na segunda. Eu vou ter uma segunda coluna que vai estar dentro de um forno secundário. E essa segunda coluna, como ela tem propriedades distintas da coluna primária, ela vai separar o que coiluiu na coluna primária. Então eu vou ter, se meu primeiro pico vermelho separou em 4 picos, eu vou ter, então, 4 compostos, e assim sucessivamente. Então, nesse caso hipotético aqui, por GC eu tinha 5 picos, o último eu não sabia nem o que era, né? Por GC-GC, agora a gente tem 17 picos, né? E uma melhor identificação. Então a gente conhece mais sobre a amostra. Porque se antes eu tinha 5 picos e identifiquei 4, por exemplo, agora eu tenho mais de 3 vezes de informação e identifiquei todos, né? Então, cromatografia bidimensional abrangente é excelente quando eu quero saber tudo que tem na amostra. E quando essa amostra é complexa o suficiente para não conseguir separar tudo somente por uma dimensão. Então, a diferença do TOF, do BT para o BT4D, que é o modelo GC-GC, basicamente é a introdução do modulador, de um forno secundário e uma coluna secundária, né? Esse modulador, no caso do BT, ele pode ser um modulador térmico, com 2 jatos quentes e 2 jatos frios. O jato frio ele pode ser resfriado por nitrogênio líquido ou por um chiller a menos 80, né? E a gente trabalha com uma coluna secundária dentro de um forno secundário, porque o ideal é trabalhar com forno secundário com uma temperatura pelo menos 5 graus maior que a temperatura do forno primário. E o modulador, como default, sempre trabalha 15 graus Celsius acima da temperatura do forno secundário. Isso melhora muito a separação na coluna secundária e eu vou ter picos bem finos, sabe? Então melhora muito a resolução cromatográfica. E novamente, então, uma fonte de ionização por elétrons e o TOF reflector. Então, por que TOF também, além de ser excelente para deconvolução, por ter espectros que não se alteram ao longo do pico cromatográfico, ele é excelente também para cromatografia bidimensional abrangente. Por quê? Porque se a gente quiser ter um pico bem representado, com espectros bem representativos, e que esse pico seja quantificável, nem que seja para ter razões diárias, por exemplo, entre um isômero A e um isômero B, a gente precisa de pelo menos 10 pontos aqui, né? Então, vou ter 10 pontos que vão ser 10 espectros, né? E se a gente tem picos na segunda dimensão, que tem uma largura aqui na base típica de 50 milissegundos, ou seja, esses são picos bem estreitos, né? Para eu ter 10 pontos amostrados ao longo de 50 milissegundos, eu vou ter basicamente que ter uma taxa de aquisição de 200 espectros por segundo. E isso, pela tecnologia atual, basicamente só os analisadores de massa do tipo tempo de voo, TOF, conseguem fazer, né? Outros analisadores não conseguem uma taxa de aquisição de 200 espectros por segundo.
Ainda mais 200 specs por segundo, full spectrum, né? Eu não vou dizer full scan porque não é scan, mas, por exemplo, de 50 a 650, tá? Então, são 200 espectros inteiros aqui na faixa de massa, né? TOFs tem uma velocidade muito alta de aquisição, né? Então, essa taxa de aquisição, por exemplo, do BT, vai até 500 espectros por segundo. Mas 200 é mais do que suficiente para essa amostragem na segunda dimensão. Então, nesse caso, para aquela amostra África 4, tá, foi injetado a mesma quantidade de amostra, mas nesse caso, o GC tem um modulador térmico quadjet, resfriado com nitrogênio líquido, e um forno secundário, tá, acoplados ao TOF da LECO. Utilizou-se a mesma coluna utilizada anteriormente como a coluna na primeira dimensão, a 5ms, uma coluna não polar, e na segunda dimensão, uma coluna polar 17 CUMS. E essa coluna, basicamente da segunda dimensão, se trabalha com colunas aí de desde 0,9 a 1,2 metros. São colunas bem curtas mesmo. Isso é suficiente para separar as coluições da primeira coluna. Inclusive, se essa coluna for muito longa, o próximo ciclo de modulação eu vou ter componentes entrando na coluna, no modulador, enquanto os componentes da modulação anterior ainda não saíram. Então, isso é um problema. Trabalha-se com colunas curtas mesmo. E se trabalhou aqui com 1 ml por minuto de hélio como gás de arraste. Tá? Se alterou um pouquinho as condições do GC, temperatura aqui da injetor, linha de transferência e fonte, começou a 60 Celsius por minuto, uma taxa agora de 4 Celsius por minuto, até 320 por 5 minutos. Isso dá uma análise de 71 minutos versus 45, né? Aumentou o tempo de análise. Então, o forno secundário mantido a 5 Celsius superior em relação ao primário, o jato quente do modulador 15 Celsius superior ao forno secundário, ou seja, na minha rampa de aquecimento, tudo vai aquecer conforme a rampa do forno do GC, mas com uma diferença de 5 Celsius no forno secundário e 15 Celsius no modulador. Trabalhamos aí com um período de modulação de 4 segundos, com 0,6 segundos de jato quente versus 1,4 segundos de jato frio. 70 eV, 1 mA, 50 a 650, e agora, então, se com uma dimensão a gente trabalhava com 10 espectros por segundo, agora vamos trabalhar com 200, para mostrar razoavelmente bem os picos na segunda dimensão. Né? Então, isso aqui seria basicamente um cromatograma bidimensional, mostrando a superfície dos picos. Aqui seria o tempo de retenção da coluna primária, aqui seria o tempo de retenção da coluna secundária. Né? Aqui eu vou ter as diferentes classes sendo separadas, né? Se isso aqui são alcanos, e assim por diante, cicloalcanos, né? Compostos aromáticos, e assim por diante. Espero encontrar meus biomarcadores, os opanoides nessa região. Olhando assim, a gente vê que basicamente tem 2 majoritários e outras coisas aqui. Essa visualização é bonita, mas não é prática. A melhor maneira de visualizar não é como superfície, mas sim como contour plot, né? Onde a intensidade vai ser a variação de cor aqui. Quanto mais vermelho, mais intenso. Então, aqui seria tempo de retenção da coluna primária, 5 ms, tempo de retenção da coluna secundária, a 17 CUMS, né? Para a amostra África 4. Isso aqui mostra uma estruturação também, que a gente começa a perceber aqui, grupos com linhas aqui, imaginárias, que representam basicamente isômeros separados,
E diferenças de tempo de retenção daqui para cá, por exemplo, podem representar séries homólogas também, daqui para cá. Né? Então, essa estruturação do cromatograma permite uma classificação nesse cromatograma também. Então, para essa amostra, a gente pode dizer o quê? Basicamente, os hidrocarbonetos, tá, lineares e ramificados saem nessa linha aqui, nessa região. Os cíclicos saem nessa linha e nessa linha, porque depende também da ramificação e da cadeia alquílica dessa ramificação, né? Aqui é a região onde eu vou encontrar alguns diamantoides, né? Basicamente adamantenos. Aqui eu vou encontrar os aromáticos monocíclicos, os bicíclicos, tricíclicos e tetracíclicos. Como eu tenho uma variação muito grande de abundância aqui, olhando o cromatograma total aqui, eu não consigo nem sequer ver esses pontinhos mais claros aqui, né? Mas eu tenho tetracíclicos aqui sim, eu só não estou vendo aqui. Se eu olhasse, desse um zoom nessa região, eu ia ver a distribuição dos tetracíclicos. Também temos aqui tiofenos e derivados, aqui benzotiofenos, dibenzotiofenos, com substituintes também, ficam nessas regiões aqui. Essa amostra tem alguns furanos, benzofuranos, dibenzofuranos também. E essa é a região dos biomarcadores opanoides aqui. Então, se a gente olhar aqui só a primeira dimensão, se a gente traçar uma reta para cima, a gente vai ver que tem regiões aqui que tem muita coluição, né? Se não fosse uma coluna secundária aqui, teria tanta coluição que o melhor software do mundo não consegue separar tudo, né? Então a gente precisa ter uma coluna secundária para separar essas coluições e ter espectros melhores, identificações melhores e picos com áreas melhores dos compostos de interesse, né? Por exemplo, opanoides, tem muita coluição aqui, né? Então, se a gente olhar agora os resultados, por exemplo, para diamantoides, mesmo para o GC-GC, eu ainda vejo que tem vários compostos que estão abaixo de 700 aqui. Muitos deles porque são substituintes que eu não consegui pegar o íon molecular, no caso. E alguns adamantenos com score razoável. Mas, de qualquer maneira,